Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. Vamos chegando na quinta característica dos amplificadores operacionais, que é a sensibilidade à temperatura. Na eletrônica, você já deve saber, a temperatura ela influencia tudo, já que a eletrônica ela trabalha através do movimento dos elétrons. E a temperatura, ela agita as moléculas, que é por onde os elétrons passam. Então, todos os componentes eletrônicos, eles são sensíveis à temperatura. Eles podem ser mais sensíveis ou menos sensíveis, mas não existe uma forma de você criar um componente eletrônico que seja totalmente isento, imune às variações de temperatura. No caso do amplificador operacional, isso também vale. O ideal, não só nos amplificadores operacionais, mas na eletrônica em geral, exceto para os sensores de temperatura, claro, já que eles servem para isso. Mas o ideal é que os componentes eles sejam o menos afetados possível pelas variações de temperatura. Então, se a temperatura um dia está frio, no outro dia está quente, o ideal é que o componente eletrônico continue funcionando exatamente da mesma forma nos dois casos. Mas na prática, não é bem isso que acontece. Há alterações e o ideal é que essas alterações sejam o menor possível. Bom, qual é a realidade? A realidade é que a sensibilidade dos amplificadores operacionais às variações de temperatura, hora está frio, hora está calor, enfim, é que essa sensibilidade deles, dos amplificadores, seja baixa. Ou seja, um dia está frio, outro dia está quente, e ele não sentiu muita diferença, ele não mudou muito o seu funcionamento. Então, o que acontece na realidade é que essa sensibilidade ela é baixa, mas ela existe e, em alguns casos, ela pode chegar até mesmo a atrapalhar alguns circuitos mais sensíveis ou que exigem maior exatidão nos resultados. Qual seria o ideal? O ideal, no mundo perfeito, seria que não houvesse sensibilidade alguma, ou seja, que os amplificadores operacionais eles trabalhassem independentemente da temperatura da mesma forma, que eles não fossem sensíveis às variações de temperatura. Então, o ideal é que a sensibilidade deles seja zero, seja nenhuma. Mas, é claro, isso é impossível. Nos amplificadores operacionais, as variações de temperatura, elas trabalham nos limites das grandezas que nós vimos aqui anteriormente. Então, a temperatura, ela vai influenciar todas as outras 4 características que estudamos até aqui e ainda outras características que vamos estudar no futuro. Por exemplo, você encontra gráficos nos datasheets mostrando a variação do ganho de tensão em malha aberta dos amplificadores em relação à temperatura ambiente. Você está vendo aí, agora mesmo na tela, um gráfico de um amplificador operacional que mostra essa relação. A temperatura também ela vai alterar na impedância de entrada, então se estiver mais quente, a impedância de entrada tende a ser maior do que quando está frio. Da mesma forma na impedância de saída e até mesmo na resposta em frequência. Vocês também podem ver todas essas informações nos datasheets dos AOPs. Essa sensibilidade à temperatura, ela também é chamada de drift e ela não tem uma unidade de medida específica como as outras grandezas. Você geralmente vai encontrar essa informação ou em gráficos, como nós acabamos de ver, ou em tabelas, ou ainda em especificações do tipo a resistência vai aumentar tantos ohms para cada grau Celsius de temperatura. Então, é bem tranquilo de se trabalhar e realmente nos amplificadores operacionais, com toda a tecnologia de fabricação de CIs e de semicondutores que temos hoje, a influência de temperatura ela é tão pequena que para 99% das pessoas que trabalham com amplificadores operacionais, ela não faz diferença. Então é só para aqueles casos em que você realmente trabalha nas margens, nos limites, precisa de uma exatidão muito grande, que aí a temperatura vai fazer você se preocupar com ela.
É um caso, por exemplo, de quem trabalha com instrumentação industrial, com sensores de temperatura, que aí você tem que ter esse cuidado para não deixar que a temperatura, de repente, de um forno, de uma caldeira que você está medindo, que ela não influencie no resultado das medidas que você está fazendo no processo. Bem, então, com isso finalizamos a série das 5 características dos amplificadores operacionais. Essas 5 características são as 5 características geralmente colocado nos livros de amplificadores operacionais. Alguns livros até citam apenas as 4 primeiras, mas a maioria coloca essas 5, mas existem também outras características importantes que muitos livros não colocam, mas que aqui no GV Ensino eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Então, é isso. Se você gostou, não deixe de deixar o seu comentário, não deixe de dar um joinha, de compartilhar com seus amigos, e eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado e tchau!